Estou aqui em Brasília, sexta à tarde. O plenário do Senado funcionou de manhã com 2 ou 3 senadores. Estive no meu gabinete até agora. Estou agora no meu apartamento funcional, fazendo uma proposta para vocês. Vamos conversar sobre o Brasil? Vamos conversar sobre o movimento social, sobre o povo na rua. Vamos conversar sobre a PEC 55, a PEC do fim. Ao vivo de novo. Eu estou ao vivo e o Face Live me diz que está tentando criar um público para mim. A ideia é conversar sobre o Brasil, conversar sobre a PEC do fim do mundo, sobre o Senado, sobre a minha visão disso tudo. Eu tenho tentado usar a ferramenta da ironia e do ridículo para abrir os olhos da população em relação à manipulação pelas grandes redes de comunicação. De repente, a Globo chama alguém, vão para a rua, somos contra a corrupção. Quem que não é contra a corrupção? Os paranaenses que me conhecem sabem o que foi o meu governo, uma luta dura contra a corrupção. Denunciei, demiti, joguei pesado, mas nunca tive o apoio da imprensa e mesmo o respaldo do nosso judiciário. Eu acabei sendo condenado pelas denúncias que fiz. Eles diziam que, não, você não pode chamar um sujeito de ladrão, o senador Requião, o governador Requião na época, porque, embora você tenha feito a denúncia, o processo não terminou e ele ainda não foi condenado em instância final. Então lá era eu obrigado a pagar uma indenização por calúnia, injúria e difamação. Jogo duro, mas eu fui penalizado financeiramente, mas livrei o Estado de muito ladrão. A minha administração se caracterizou por isso. Junto com setores seríssimos do Ministério Público, do Judiciário, eu consegui, por exemplo, em determinado momento, que se decretasse a prisão do Cavendish, da Delta, e do Cachoeira, do Jogo do Bicho, da pilantragem do Paraná. Mas hoje, por exemplo, eu sou relator do projeto de abuso do poder. O que é um projeto de abuso do poder, minha gente? É uma coisa extremamente singela. Não é contra juiz, não é contra promotor, não é contra delegado de polícia, é contra o abuso do poder. Em defesa das pessoas mais simples, que quando alguém abusa do seu poder, do seu mandato de agente público, não tem reação. É um projeto porreta. Eu discuti isso com o Ministério Público, com o juiz Sérgio Moro, discuti com juízes de todo o Brasil, juristas, e fiz um belíssimo projeto. Ele está parado. E hoje eu vi que o senador Caiado conseguiu 44 assinaturas para que ele perca o regime de urgência e não seja votado. Urgente para eles é ferrar o povo com a PEC 55, paralisando a economia, causando desemprego brutal. Eu tive um debate com o ministro Gilmar Mendes, com o juiz Silvio Rocha e com o juiz Sérgio Moro, uma sessão temática do Senado Federal. O Moro concordou com quase tudo, fez algumas sugestões, mas com uma delas eu não concordei. O Moro queria que a gente dissesse que, para evitar o que ele chama de crime de hermenêutica, o juiz pudesse interpretar a lei com seu livre convencimento. Ou seja, a lei pode dizer alguma coisa, mas o juiz dirá dela o que quiser, sem que isso constituísse crime ou abuso de poder. Eu não concordei com isso. Para vocês entenderem o que é isso seria mais ou menos a mesma coisa que eu fizesse um projeto de emenda constitucional e, olha, que por ironia, naquela linha do ridendo castiga timor, eu sou capaz de apresentar essa proposta. Uma proposta que dissesse o seguinte: nenhuma divergência de interpretação poderá constituir crime contra qualquer agente público, prefeito, diretor de estatal, não poderá constituir crime contra qualquer agente público na divergência de interpretação, nem crime de abuso do poder, nem crime de responsabilidade, nem destino diferente do texto da lei. Seria
a mesma coisa que dizer que qualquer agente público pode fazer qualquer coisa ignorando a literalidade da lei. É isso que o juiz Sérgio Moro me propôs. É claro que ele está muito bem intencionado, ele está botando o ladrão na cadeia, mas vocês imaginem o que isso significaria para qualquer agente de polícia, qualquer delegado, qualquer guarda civil, qualquer agente de finanças, se pudesse fazer qualquer coisa ao seu alvitre. E imagine se um administrador público não precisasse mais interpretar a lei. Não há crime de responsabilidade, não há desvio de finalidade. Ele pode fazer exatamente o que quiser. Não há mais abuso de poder para o administrador público. É um absurdo, não é? Isto que o juiz Sérgio Moro me propôs. Eu não aceitei. Mas vocês acreditam que eu fiz um belíssimo projeto? É claro que eu não vou estabelecer um rigor absoluto em relação ao que seja um crime de responsabilidade. O positivismo jurídico dizia que o juiz lê a lei em voz alta, sem nenhuma margem de interpretação. Não é assim. Eu acho que há uma margem de interpretação. Nada é perfeito, mas há o limite da razoabilidade. O que não for razoável, o que ultrapassar a literalidade da lei, tem que ser condenado. Senão, para que ter Código Penal, Código Civil, se o juiz pode interpretar como quiser? E trazendo para o administrador público, se nós não precisamos obedecer lei alguma mais. É essa a divergência. E é uma divergência que está sendo discutida no direito brasileiro. Algumas correntes acham que a lei é o que diz o juiz. Não. A lei é o que diz o texto na sua literalidade. Senão, para que serve o parlamento? Para que nós estamos lá votando, discutindo leis que dão limites para a ação do administrador público e limites também para os agentes públicos, o fiscal municipal de rendas, o estadual de rendas, o fiscal do imposto de renda, o policial, o delegado de polícia, o delegado da Polícia Federal, o procurador e o juiz. Mas eles estão corporativamente se imaginando uma espécie de filhos preferidos do Senhor, anjos caídos do céu aos quais tudo é permitido. Não é permitido nem para o senador, nem para o governador, nem para o prefeito. Nós temos que ter limites legais. Então, é essa a divergência. Mas, de repente, me dizem, não, nessa negociação do Renan com o Supremo Tribunal Federal, incluíram que nós não votaremos isso para pôr limites na interpretação do juiz, o tal crime de hermenêutica. Eu não acreditava nisso. Mas hoje eu vi o presidente Renan dizendo que, atendendo a uma reivindicação do plenário, ele tira da urgência porque o Caiado apresentou um requerimento com 44 assinaturas. Minha gente, eu fui usado nesse processo. Eu fui vendido nesse processo e eu fico simplesmente horrorizado. E eu não consigo entender como é que um legislador propõe o fim do legislativo dizendo que o juiz, um promotor ou um policial não precisa obedecer à lei, que ele pode imaginar o que quiser a respeito do que está escrito na lei, ultrapassando razoavelmente o limite da razoabilidade no seu conteúdo literal. É esta a grande encrenca que nós temos. Mas, de repente, o que eu vi? Eu vi algumas figuras aí no Twitter, no Face, me agredindo, porque eu tomei esta posição de redigir, consultando todo mundo, uma legislação que pusesse fim no abuso. É desanimador. É desanimador a gente ter essa dificuldade no momento que nós vivemos. O que eu vejo é que há uma aliança entre o capital financeiro e a mídia. E eles estão controlando a cabeça das pessoas. Eles foram para as ruas pedir o afastamento do Renan. Mas a Globo mudou de oposição no dia seguinte, de posição no dia seguinte, porque o capital financeiro queria o Renan para dar velocidade a essas barbaridades da PEC 55, que paralisa a economia do Brasil, que acaba com a Previdência, que reduz o salário mínimo, que leva à privatização da Previdência, à privatização da educação, à privatização da saúde. E eles, então, reverteram a posição e esse pessoal todo que foi à rua ficou pendurado no pincel. Daí eu disse que
aparentemente eles estavam se alimentando com alfafa. Ah, daí foi o horror. Porque a alfafa, embora seja vitaminada e sirva para o consumo humano, ela é usualmente oferecida a equinos e a muares de uma forma geral. O que eu quis dizer é que estavam sendo enganados. Eu quis fazer como o analista de Bagé, dar um joelhaço para o sujeito acordar e não ser mais manipulado. Será que ninguém mais consegue raciocinar no Brasil? Ladrão na cadeia, de qualquer partido, do PT, do PMDB, do DEM, do PSDB. Embora, até agora, eu só veja esse pessoal mais do PT ser punido. E agora há algumas perspectivas de algumas figuras do PMDB também, mas daí vai para o Supremo e se faz um acordo. Parece que uma junta financeira do capital vadio assumiu o controle do Brasil. A mesma legislação que foi usada para liberar o Renan da sentença liminar do ministro Marco Aurélio foi usada para afastar o Eduardo Cunha. Não estou fazendo ataque nem defesa nesse momento a nenhum dos dois, mas o que estou dizendo a vocês é que não existe o direito, essa liberdade de interpretação faz com que um poder maior e interesses desconhecidos, ou para as pessoas que prestam atenção no que acontece no Brasil, profundamente conhecidos, comandem a justiça. Minha gente, houve um problema aqui. Saí do ar, problema de conexão do Wi-Fi da minha casa. Mas eu estou no ar de novo para conversar com vocês. Estou procurando contato com aquele pessoal que estava conversando comigo. Eu já falei da minha decepção nessa questão do abuso de autoridade. O Judiciário e o Ministério Público querem que não haja crime de hermenêutica, ou seja, eles não querem seguir a literalidade da lei, mesmo que a gente conceda um limite da razoabilidade da variação da interpretação. E eu dizia que é como se qualquer administrador público não pudesse ser condenado por desvio de finalidade, por abuso de poder, por crime de responsabilidade, pela interpretação que faz da lei. Ou seja, a lei, para esta visão do direito, não serve para rigorosamente nada. Eles dizem, o juiz faz a lei, então o administrador público faria a sua lei também, gastava o dinheiro público no que quiser, sem nenhum limite. É uma coisa louca. Mas, de repente, depois de 10, 15 dias de trabalho duro, conversando com todo mundo, o presidente do Senado retira da pauta, a pedido de 44 senadores comandados pelo Caiado, da discussão, o processo. É inacreditável o que acontece no Senado da República. E essa pressa toda não tem nenhum sentido, porque aprovada no plenário, ela iria para a Câmara. A Câmara iria mudar alguma coisa, passar por todas as comissões, ela voltaria para o Senado, e esse projeto tramitaria no Senado por mais de um ano. Mas não, eles tiraram. Tiraram porque, eu não sei, parece que todo mundo tem o rabo preso. Eu fico simplesmente estupefato com esta covardia, esse medo de assumir a responsabilidade de uma discussão séria. Mas eu estou aqui aberto para conversar com vocês. O Joel Ferreira diz que está comigo. Obrigado, Joel. Adriana, Renan Calheiros é um corrupto nato, é a opinião da Adriana. Não foi essa a opinião do Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a divergência de interpretação da lei que eu não admito. A lei tem que ser cumprida dentro da sua literalidade, com uma flexibilidade para um raciocínio um pouco diferente, que não passe da razoabilidade. É o que os juízes e os procuradores não querem. Eles acham que a lei, o legislativo, não serve para nada. Eles interpretam tudo e fazem tudo como quiserem. Não temos mais justiça, impeachment não tem nada a ver com a economia, o país nunca esteve quebrado. É verdade, com 400 milhões de reserva não tem. José Aldo, Marcelo Souza, e do Carlos Vieira, Carlos Paiva, nós precisamos de uma lei de abuso. É o que eu tentei fazer, mas afastaram já essa possibilidade. Eles querem votar o interesse do mercado financeiro dominando o país, acabando com direitos dos trabalhadores e conquistas sociais. É o fim do Estado Social no Brasil, sem eleição, sem um programa de governo votado pela população. Eu vejo que aqui hoje parece que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não tenho agressão. Os desaforos desapareceram
da TL. O Brasil está sendo entregue para grandes corporações, para o capital financeiro, e não é nem para os Estados Unidos, não, viu? Porque essa história de globalização e liberalismo desempregou muito lá e fez com que os trabalhadores votassem no Trump, apesar do Trump ter essa visão do ponto de vista social absolutamente grotesca, né? Discriminação para estrangeiros, muçulmanos, chamam nós latinos, e brasileiros somos latinos, de porcos latinos. Mas está eleito presidente. Mas ele votou a favor do emprego dos norte-americanos, que é exatamente o caminho contrário que está ocorrendo aqui. Lá se revoltaram contra o domínio do capital financeiro. Na Inglaterra, a mesma coisa com o Brexit. Mas aqui, agora, sem eleição, sem o povo ser consultado, querem nos transformar num país de livre comércio, com Estado mínimo. Estado mínimo significa sem educação pública, ou seja, pobre não estuda, sem saúde pública. E daqui a pouco vai aparecer um nefelibata desses aí do Ministério a dar o conselho que o ministro japonês deu ao seu povo num determinado momento. Os aposentados estavam pesando um pouco nas contas da Previdência e ele sugeriu que morressem logo. Não é possível que a desumanidade, o domínio do dinheiro tome conta de um país como o Brasil, mas está avançando no mundo inteiro. O grande embate do mundo hoje é entre o capital financeiro, capital vadio, o mamon da Bíblia, e não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon, e o capital produtivo e o trabalho. O capital que investe numa fábrica, que gera empregos, que organiza serviços e viabiliza a vida social com decência das pessoas. Mas vamos lá. Eu estou aberto aqui para discutir com você. Já falei sobre o porquê da importância da lei de abuso de poder. E já disse por que setores ideológicos do Judiciário e do Ministério Público não querem. Eles não querem lei, eles querem a livre interpretação e não querem ser penalizados por arbitrariedade alguma que cometam além da interpretação razoável da lei. Eles não aceitam a tese da razoabilidade. Eles querem liberdade total. Lei para eles não serve para nada. Eles agora são as espadas de fogo do Senhor. E na Lava Jato, a gente gosta muito do que estão fazendo. Mas quando isso se transforma na prática de todo o Ministério Público, de todo o Judiciário, você vê, por exemplo, uma juíza colocando uma criança, uma menina de 15 anos, numa cela com 14, 15 homens, ser afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, ser reconduzida pelo Supremo Tribunal Federal e nomeada pela presidente do seu tribunal, encarregada da vara da juventude e das crianças. É um escárnio isso, né? Você vê como lá no Rio de Janeiro, um juiz multado por um agente de trânsito prender e condenar agente de trânsito. Você vê aquele juiz do Eike Batista. O Eike é um pilantraço, mas ele passou a mão nos carros de luxo do Eike, Jaguar, Porsche, aquela coisa, começou a usar como se fossem dele. Afastado com salários integrais. Não há condenação. Não há lei que trate do abuso de poder. E era disso que eu estava tratando. Minha gente, grande requião, um puxão de orelha nos senadores de Mato Grosso do Sul, todos são golpistas, não sei. Fala a Dilma, o Luiz Bêbado não quer pagar multa. Por que o juiz bêbado não quer pagar multa? Pois é, porque eles acham que são acima do bem e do mal, né? Mas não são todos, não. É o ativismo corporativo das associações. E cá entre nós, o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo e do egoísmo. Corporação nenhuma pode ser fiscalizada internamente, de dentro para fora. Tem que haver uma fiscalização externa. Advogado não condena advogado como devia, médico não condena médico, juiz não condena juiz, procurador não condena procurador. Eu dei a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que depois originou o Conselho Nacional dos Procuradores. E eu fiz, inspirado no modelo espanhol, no modelo italiano, no modelo português, com uma prevalência da sociedade. Mas eu fui para uma reunião na Bélgica, do Parlamento Europeu Latino-Americano, e, na minha ausência, eles fizeram uma reunião, disseram que o meu projeto era inconstitucional e fizeram um projeto de conselhos nacionais de justiça e de procuradores com o domínio absoluto das categorias. É melhor do que não existir, mas não era o necessário, não era o que eu queria, não era o exemplo que eu procurei no mundo. Então, minha gente, essas corporações estão dominando o país. Agora,
servilidade de alguns senadores, a passividade e a falta de coragem do Senado Federal me deixa estupefato. Me perdoem meus pares, meus amigos, gente muito decente, mas estão ideologicamente comprometidos com essa coisa de liberalismo e não, desta forma, não representam o povo brasileiro que precisa. Eu fui rapidamente interrompido aqui por um telefonema do meu gabinete do Assis, mas eu cortei o telefonema e quero continuar conversando com vocês. Vamos lá, minha gente. Que assunto valia a pena discutir nesta tarde de sexta-feira? Como barrar a reforma da Previdência? Na rua, minha gente, no grito. É claro que a Previdência tem coisas que devem ser reformadas, mas eles estão tentando acabar com a Previdência, acabar com a aposentadoria do povo. Vocês viram com quem o tal secretário nacional da Previdência se reuniu antes de mandar a lei para o Congresso? Com trabalhadores? Com sindicatos? Não, só com representantes do capital financeiro, de bancos de instituições financeiras. Minha gente, eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Eles querem acabar com o Estado Social, privatizar a educação, privatizar a saúde. E a resistência qual é? Em vez de vocês irem para a rua atendendo os apelos da Globo, que está subordinada aos interesses do capital financeiro, se mobilizem. Procurem os movimentos sociais, os sindicatos. Não sejam massa de manobra. Não se transformem em moares, em equinos comedores de alfafa. Será que é tão difícil raciocinar? E depois, quando eu protesto aqui, coloco a minha indignação, vem agressões sórdidas no Face Live, no Twitter e tudo mais. Mas parece que essa gente, quando eu ponho a cara para conversar e respondo na altura, desaparece. E eu só vejo aqui coisas absolutamente razoáveis. E crítica tem que ser aceita, sim. Eu não tenho a pretensão de estar certo em tudo que eu digo. E essa crítica faz com que cresça o meu entendimento das coisas e melhore a minha atuação parlamentar. O Ciro Gomes, não há esse déficit anunciado desses... Claro que não há déficit, tem 400 bilhões de reais. O Brasil vai quebrar com o ajuste fiscal e a PEC 55, que corta todos os investimentos públicos. Vejam bem esse exemplo. Cortam o Minha Casa Minha Vida. Então eles dizem, vamos fazer economia. Que economia eles estão fazendo? Eles estão quebrando toda a iniciativa privada, todas as pequenas empresas que produzem areia, quebram o setor cimenteiro, tijolo, telha, vergalhões de ferro. E essa mão de obra incrível que faz com que famílias se sustentem com o salário recebido. A construção civil e a panificação são os grandes produtores de emprego no Brasil. Fazem com que pessoas que uma mão de obra não tão sofisticada como a da indústria metal-mecânica consigam sobreviver com dignidade. Esse pessoal está enlouquecido ideologicamente. E alguns outros são cínicos, não acreditam mais em nada, são escravos do dinheiro. Vocês abrem uma tela de televisão, a Globo só coloca gente dizendo que a reforma da Previdência é uma necessidade nacional. Não é, é mentira. Ela tem que ser reformada, sim. Mas, veja bem, agora eles atiraram o Exército Brasileiro e as polícias militares. Eles não querem um protesto de gente armada. Eles querem, primeiro, ferrar o povo, o trabalhador. Daí, eles colocam a polícia e querem colocar o Exército contra o povo. Esse pessoal enlouqueceu. Estão levando o nosso país para o caos, para a violência, para o desespero de pessoas que não conseguem, com o seu trabalho, sustentar as suas famílias. Vocês imaginem quando essa miséria absoluta chegar nos morros do Rio de Janeiro. Sem emprego, sem possibilidade de ganho, vão assaltar mercados, caminhões, depósitos de comida e vão ter o apoio, sim, dessa criminalidade organizada, sem dúvida alguma. Então, é o caos que eles estão montando, é um erro absoluto de análise da crise. Que crise é essa com 400 bilhões de reais de reservas cambiais? De dólares, perdoa, não tem nada de real, é 400 bilhões de dólares. Você sabe que quando o Fernando Henrique era governador, as reservas não chegavam a 30 bilhões. É claro que o que fizeram com a Petrobras é uma enormidade, essa gente tem que ir para a cadeia. Mas o prejuízo da Petrobras, segundo o Ministério Público, é de 80 bilhões de dólares. Isto em 80 bilhões de reais, eu estou confundindo as coisas aqui hoje. Em dólar dá 30 bilhões de dólares. Quando eu fui governador, que eu denunciei aquele escândalo do Banestado, da CC5, as contas de não residente estavam mandando dinheiro roubado para fora,
era de 130 bilhões de dólares, 5 vezes maior que o escândalo da Petrobras. E quem agiu naquilo foi o procurador Celso Treis, que fez um trabalho brilhante, e o juiz Sérgio Moro. Mas não conseguiram avançar muito, porque eram os muito ricos que dominam o Brasil. Ninguém importante preso. 5 vezes maior que o escândalo da Petrobras. Mas agora estão prendendo todo mundo. É bom? É bom. Mas isso não pode servir de biom para entregar o Brasil. Entregar o petróleo, diminuir o salário mínimo, acabar com a aposentadoria, privatizar a educação e saúde. Minha gente, será que vocês não estão vendo isso? Será que nós vamos admitir que o país seja destruído? E essa PEC de congelamento de investimentos por 20 anos? Isso é uma loucura. Vai parar. A recessão só aumenta a crise. E vai nos levar ao caos, a uma verdadeira guerra civil de trabalhadores desesperados por não conseguirem sobreviver. E com apoio, em alguns lugares onde existem gangues armadas, como o Rio de Janeiro, dessas gangues. E é evidente que vão acabar dando apoio à revolta popular. Nós estamos entrando numa fria por equívoco na análise da crise, má intenção e domínio criminoso do capital financeiro. É o mamon da Bíblia. E mamon não quer dizer nem Deus nem diabo. Mamon, em hebraico, quer dizer dinheiro. É o dinheiro, o interesse do lucro dominando as pessoas. E o dinheiro é bom. Quando ele cria uma fábrica, gera emprego e serviços, mas ele não pode dominar o mundo, ele tem que servir ao mundo e não se servir do mundo, das pessoas, das famílias, dos ideais de vida. Minha gente, é isso que eu quero dizer a vocês, mas vamos ver aqui na TL o que vocês estão colocando. Júlio Marlos Feijó, Requião, não entendo o seguinte: Globo vive de comerciais, apoia o golpe, vivem subordinados ao capital financeiro. Essa guerra existe no mundo inteiro. Essa política econômica quebrou a Grécia, a Itália, a Espanha, mas as reações do mundo estão acontecendo. É o Brexit na Inglaterra. Agora caiu o ministro da Itália que queria mudar a Constituição. É o povo dizendo que não aceita o domínio absoluto do capital. E aqui é o contrário. Sem eleição, sem nada. Derrubaram a Dilma, que não ia bem no governo, mas puseram o comando na mão do capital financeiro. O Temer nunca falou nisso na vida dele. Ele tem décadas de atuação parlamentar. Não é a cabeça dele que está comandando. A sua vaidade de ser presidente da República o fez refém de uma proposta que virou ponte para o futuro, que é de uma imbecilidade absoluta. É o fim da soberania nacional, de projeto de Brasil, minha gente. Mas estamos aí na luta. E eu estou satisfeitíssimo aqui. Estou com 275 pessoas participando da conversa e os agressores parece que desapareceram. Aquela irracionalidade absoluta não está presente hoje aqui. E eu gostaria que estivessem, mas tentassem transformar numa crítica inteligível para a gente conversar. Aceito qualquer crítica, tenho certeza que não estarei sempre certo, já estive muito errado na vida, eu mesmo faço a análise dos meus erros, da minha conduta, mas entendam uma coisa, eu sou senador eleito pelo povo do Paraná e dedico a minha vida, o meu tempo, a fazer o que for de melhor para o meu Estado, para o meu povo e para a nossa gente. E eu não consigo aceitar essa barbaridade de ponte para o futuro, domínio absoluto do capital financeiro sobre as pessoas. Essa irracionalidade, esse povo sendo manobrado pelas redes de televisão. Eu ligo uma televisão e vejo economistas um atrás do outro. São economistas? Não, são empregados do capital financeiro, colocados lá pela Globo, que também atendem a esse tipo de interesse. Não há contraditório, minha gente. O Brasil está abandonado. E o pessoal diz parabéns pela coragem. Não é coragem, não. É obrigação. É o compromisso que eu assumi quando entrei no processo político, sonhando em ajudar na transformação do mundo. Ninguém vai me dobrar. Não adianta ameaça, então diz, não, porque vão te agredir aqui e ali. Vão me agredir, vão ter resposta no mesmo nível. Eu digo para eles o que eu digo aqui, de corpo presente também. Eu defendo o Brasil. Eu tenho certeza de que me dedico de forma integral a melhorar o país, as leis, a vida das pessoas. Eu fui prefeito da minha cidade de Curitiba. Na época, eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil, pesquisa do Datafolha. Depois,
eu cortei as verbas publicitárias e eles passaram a se irritar comigo. Eu usei o dinheiro da Globo, do Datafolha, da Gazeta do Povo para fazer escola, para fazer hospital, para melhorar o salário de médicos e professores. Ficaram com horror de mim. Mas, afinal de contas, eu fui para a política para ser o elogiado pela mídia paga ou para responder a um compromisso com a população? Eu não tenho dúvida. Eu fui para responder um compromisso com a população e é isso que eu faço. Estou aqui dando a cara para bater, conversando com vocês de uma forma aberta. Daí me dizem, não, você vai perder voto, você está sendo agredido pela Globo, eles dizem isso, dizem aquilo. Será que o mais importante na minha vida, com 75 anos de idade, é me eleger novamente? Ou é dar a minha contribuição para a mudança positiva do Brasil? No sentido da fraternidade. Daí diz, o Requião é de esquerda. De direita eu não sou. Para mim, a esquerda é o amor e a solidariedade. E a direita é o egoísmo e o individualismo. E eu não faço política individualisticamente nem egoisticamente. Senão, não vale a pena. Para que um mandato se não é para assumir a defesa clara da população? Eu não fui financiado por banqueiros nem por empreiteiros. Eu ganhei as eleições na minha vida com esta franqueza, às vezes agressiva, que eu estou tendo com vocês aqui. Podem não gostar do que eu digo, mas podem ter certeza que jamais, se me apoiarem, vão apoiar em cima de uma mentira, de uma falsidade, de uma tapiação. O que eu quero dizer para vocês é que o brasileiro, de verdade, pode contar comigo no Senado Federal. E não me venha com essa conversa, você é do PMDB, é partido corrupto. Alguns corruptos, sim, estão aí, estão sendo desmascarados, como também o do PT. Mas a base dos partidos, de todos eles, do PMDB, do PT, do PSDB, é bem intencionada. Às vezes com um equívoco ideológico. Mas eles não estão aí coniventes com roubo de dinheiro público e tudo mais. Então, nós não podemos demonizar a participação política. As pessoas sérias têm que entrar na política, entrar nesse jogo. E ir para a rua, mas não atendendo como uma manada de animais irracionais os apelos da Globo. Esses movimentos todos de extrema-direita, pagos pelo capital financeiro, são manobrados para a entrega do Brasil. Por que que esta gente tirou o exército e as polícias do plano de previdência deles? Eles vão ferrar depois, mais tarde, se puderem. Porque eles não querem exército brasileiro, não. Eles veem o Brasil, no contexto da globalização, como um país de segunda ordem, um Estado associado às grandes potências financeiras. Não é isso que nós queremos. Soberania nacional, orgulho de ser brasileiro. Minha gente, eu estou abrindo o coração para vocês aqui. E eu quero mais a participação de vocês. Cátia Paiva, Cátia Abreu também é maravilhosa. A Cátia está fazendo uma festa de aniversário da Dilma na terça-feira que vem. A Dilma que errou, que não foi uma boa presidente, mas que não é corrupta. Me desculpem a franqueza, não. Muito corrupto no governo da Dilma, não. O irmão da Dilma cria tilápia para sobreviver nos arredores de Belo Horizonte num tanque cavado no chão. Não é uma família de pilantras, não. Talvez não foi exatamente a governante que nós queríamos. E eu fiz oposição ao governo dela. Quando entrou Levi, eu fiz oposição a medidas econômicas do Lula. Mas, minha gente, deixando de lado essa questão da corrupção, que tem que ser combatida, ela não pode servir de biombo para a entrega do Brasil a capital financeiro. Vamos ver se a gente consegue formar um movimento de esquerda, solidariedade e amor, contra o egoísmo e o individualismo. De uma forma geral, é isso. E resistir a essa diluição, a esse derretimento do nosso país. Eu estou aqui para conversar com vocês, proponho os temas. O Cleiton diz que eles vão sucatear o exército. Já está sendo sucateado. No período do PT, apesar de todos os erros do PT, da corrupção do governo, foi melhor tratado. Roberto Pereira, como governar com um Congresso desses? O Congresso depende do voto. Nós temos que mudar esse financiamento privado de campanha, de pessoas jurídicas, de bancos, banqueiros, porque no fim, o cara não se elege, ele não é mais do PT, do PMDB, do DEM, do PSDB, ele é um mandalete, como dizem os gaúchos, um faz-tudo do capital que o financiou. Esse é o erro básico. E hoje o Congresso
se diz satisfeito com o Temer. Não, o Temer conversa com a gente. Já fui jantar no Palácio do Planalto 3 vezes, me dizem. Eu nomeei um funcionário de uma estatal. Eu indiquei um funcionário do governo em tal nível. Eu ajudei a escolher um funcionário de uma agência reguladora. Minha gente, estão trocando o raciocínio, a capacidade de pensar num Brasil de verdade, pela fisiologia, por pequenos favores, por ignorância histórica. Como é possível que senadores votem a PEC 55, que está na contramão de todas as soluções que crises econômicas foram resolvidas no mundo? Na contramão da nova política da Alemanha, do Yad Mashach, na contramão do Roosevelt, com o New Deal nos Estados Unidos, investimentos públicos pesados para que a economia se recupere, restabelecendo o círculo virtuoso do desenvolvimento. Não. O que eles querem é nos transformar no celeiro do mundo, agricultura intensiva e mecanizada desempregando, e acabam com a agricultura familiar, que põe 70% dos produtos que a gente come na nossa mesa. É uma coisa horrível. Depois ficavam imaginando. Acabamos com as garantias trabalhistas, baixamos o salário dos brasileiros, não é? Baixamos impostos e os capitais norte-americanos virão para cá como foram para a China. Vamos transformar o Brasil numa China. Mas daí o Brexit na Inglaterra tira a Inglaterra da União Europeia e o Trump ganha uma eleição dizendo que vai acabar com essa história de globalização, porque o capital financeiro saindo dos Estados Unidos para procurar mão de obra quase escrava e de baixo salário, impostos baixíssimos para ganhar dinheiro, estava desempregando a população americana, que entrou num refluxo do seu crescimento econômico. E eles querem hoje fazer isso no Brasil. Não vai ter capital americano aqui, não, vai ter que ficar lá nos Estados Unidos. Essa ideia de nos transformar numa China com salário semi-escravo, sem nenhuma proteção legal, é uma estupidez, é um crime contra o processo civilizatório brasileiro. A guerra civil está batendo na porta, mas o que é pior, sem um projeto de nação, de soberania, vai ser a guerra civil do desespero, o caos, a volta aos assaltos de armazéns e depósitos de comida, que vocês viram no passado não muito recente. É isso que esse pessoal está fazendo. Será que não é possível entender isso? Mas vamos em frente. Alguma pergunta? Vamos lá. Cleiton, isso me preocupa muito, o que vai ser do povo e das gerações futuras. Propõe 20 anos de recessão. Estão loucos. E a ONU diz que a PEC 55 vai acabar com o nosso país. Não, vai acabar com os pobres e vai viabilizar o enriquecimento e a concentração de renda maior dessa canalha que está comandando o Brasil hoje. É preciso de uma frente de esquerda grande. Senador, não. Senador franco, eu me exponho aqui, digo o que penso, e isso, sem sombra de dúvida, vai colocar ainda mais essa imprensa toda, essa mídia, essas redes de televisão contra mim. Eu estou há 6 anos no Senado. Eu não dei uma entrevista ao vivo numa Rede Globo dessas da vida. Agora, safadeza, sacanagem, intriga e denúncia, às vezes, em cima de um erro que eu posso ter cometido, é à vontade. Mas eles sabem que eu jamais estarei ao lado do capital financeiro contra o capital produtivo e o trabalhador brasileiro. Então, não me suportam. E sabem disso porque eu fui governador e prefeito e eles viram como eu governei. Eles são adversários, não meus, são adversários do povo brasileiro. Senador conversa assim com o Renan. Por que o Renan não tira da pauta? Tirou da pauta? Pois é, tirou da pauta. 44 senadores assinaram aquilo. Então, não é conveniente acabar com o abuso de poder no Brasil. Não, não é conveniente. É conveniente o quê? Entregar o Brasil para o capital financeiro internacional? Matar o povo de fome é conveniente? Para isso tem pressa, tem urgência, nesse raio dessa PEC 241/55, a PEC do fim do mundo, a PEC do terror, a PEC da guerra civil. É duro. Outra, que crime seu hipócrita é roubar o povo e proteger a corja. Olha, Ana Maria, não sei o quê, você fez uma declaração absolutamente imbecil. Não sou hipócrita, é por isso que eu estou aqui de cara limpa falando com vocês. Você é uma idiota colonizada pela Globo, você não tem cérebro, você tem o símbolo da Globo dentro da cabeça. Me perdoe a grosseria e a franqueza, mas eu fico indignado quando eu dedico a minha vida a uma causa, a uma ideologia popular e sou agredido por um imbecil dessa maneira.
Fora Temer golpista, meu eterno governador, vamos colocar o fora Temer. Quais são os 44 senadores? Eu nem olhei a assinatura deles. Marluce, estou com pena de vocês, temos que ter uma frente de esquerda forte, sim. Ana Oliveira, Itamar José Bragantini, no Paraná também só golpista. No Paraná é um horror. Você sabe que no Paraná eles criaram já uma empresa não dependente para lançar debêntures garantidas com títulos que serão cobrados pelos próximos governos, e essa empresa não colocou nenhum título no mercado, mas já deve 800 mil reais de salário de motorista, de consultores, para montar a maracutaia. O governo do Paraná é uma vergonha absoluta. E na Assembleia, os deputados, tirando os heróicos resistentes da oposição, não têm um comportamento que ilustre as suas vidas, estão completamente desmoralizados. João Torres, parabéns, guerreiro. Paulinho Argoro, fora Temer, parabéns, senador. Ano que vem teremos uma grande convulsão social. As águas de março vão nos deixar numa situação difícil. Talvez lavem esse governo daí. Parabéns pela tua luta, Requião. O senhor está certo, senador, a Rede Globo é golpista e imparcial. E parcial, não é imparcial. Muito bem, Requião. Valcir Abreu, Socorro Aragão, absurdo. Senador Requião, te admiro muito, gosto da sua franqueza. Mas é assim, eu sou senador como todos os outros, não vou ficar fazendo pose para vocês, ler discursos escritos para assessoria, não faz o meu gênero. Eu nunca gastei muito dinheiro em campanha, porque eu faço campanha de atitude, eu digo o que eu penso. Então sabem por que devem votar em mim, sabem por que não devem votar, porque eu jamais serei um mandalete do capital financeiro, da exploração e dos bandidos. Obrigado, senador Guerreiro. Gilmar Cruz, por que temos generais bunda mole? Não é bem assim a análise. Wellington Santana, uma esquerda unida. Paulo Roberto Silva, Luiz Otávio Negovski, diretas, Requião. Pois é isso que a gente precisava agora. Eleição direta, com liberdade de imprensa. Não é redução de horário de discussão como querem os canalhas, porque eles jogam toda a mídia fazendo a cabeça do povo anestesiando, depois querem uma eleição em 15 dias, com 10 minutos para cada um por semana. Não, tem que abrir a mídia para a gente fazer o que eu estou fazendo aqui, eu estou me expondo, estou dizendo para vocês o que eu sou, o que eu penso a respeito disso tudo. E eu não tenho espaço na mídia. Vocês que estão me vendo aqui, vocês nunca me viram numa rede de televisão comercial tendo essa conversa com vocês. Eles querem eliminar a discussão. Fica cara uma campanha longa. Cara nada, bota cara como eu estou. O que eu estou gastando agora? Eu estou com um celular funcionando aqui na minha frente e estou falando com vocês. Não tem custo isso. Nenhum custo. E eu posso fazer isso na televisão também. Mas não, são produções de Hollywood, verdadeiras maravilhas. Candidatos lendo teleprompter, com textos elaborados, pensados, e dizendo não o que eles pensam, mas o que a pesquisa de opinião diz que eles devem dizer. E essa pesquisa diz o que a Globo e as redes de televisão botaram, e as rádios, redes de rádio, puseram na cabeça das pessoas. Não há o contraditório, não há verdade nesse processo. Minha gente, eu já estou aqui há algum tempo. Eu acho que por essa tarde já valeu. Mas nós temos gente maravilhosa dentro do Congresso Nacional. E não espere encontrar anjos, não. Esse processo político envolveu muita gente. Muita gente acabou recebendo, através dos seus partidos, um recurso para a campanha que não devia ter recebido. Mas eles mostram o que vale hoje, defendendo o povo brasileiro, se colocando contra o domínio absoluto do capital financeiro. Não foi esse capital o corruptor? E agora nós queremos tirar alguns que se iludiram com financiamentos de campanha que não deviam ter aceitado, eu concordo, e que devem até ser punidos por isso, responder por isso, mas queremos substituir as pessoas pelo capital, pelos seus interesses, pela sua crueldade? Não, minha gente, decididamente não. Cada um faz o que pode, mas cada um, com o que faz, mostra o que cada um é. Nós estamos nessa luta. Fico muito satisfeito
com esse debate ao vivo que fiz com vocês hoje. Afinal, os agressores desapareceram, né? E como dizia aquele cara da televisão lá, o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E no caso aqui, com essa tecnologia moderna, ao vivo e a cores, na minha casa, na mesa da minha casa funcional, do apartamento do Senado da República, eu conversei com vocês. Conversei sobre a PEC 55, conversei sobre o abuso do poder, disse que essa teoria jurídica da hermenêutica livre, do livre convencimento dos juízes, não pode existir, tem lei para ser cumprida, não é o que cada cabeça pode decidir conforme o seu arbítrio. O Hitler, quando produziu a solução final dos judeus, idiota e louco como ele era, ele tinha a livre consciência da sua determinação. Ele achava que acabar com os judeus era a solução para a economia alemã. Isso é uma estupidez. Não existe esse negócio de livre convencimento do juiz nem do administrador público. Tem lei, tem regulamento, porque um doido que pode fazer coisas muito boas em determinados momentos pode cometer crimes e injustiças fantásticas em outro. Nós temos o limite da lei, e a lei é produto do quê? Do debate com a sociedade, do debate do Congresso e da solução. Está errada? Ficou velha? Não funciona? Vamos modificá-la, mas jamais dar a um policial, a um juiz, a um agente público e um administrador público o livre convencimento, porque então a república deixa de ser república e se transforma numa zona, numa esculhambação geral. Minha gente, um abraço para vocês, fico por aqui por hoje.